Série Fisiologia do Treino. E a série Fisiologia do Treino hoje nós vamos abordar e falar com você sobre músculo humano e hipertrofia. Na verdade eu vou tentar buscar mostrar para vocês um pouco mais técnico hoje na questão fisiológica, mostrando um aprofundamento da estrutura interna e microscópica do músculo. Para que nós possamos entender de forma mais correta a hipertrofia, nós precisamos entender os processos internos musculares. Então o treino foco de hoje, na série Fisiologia do Treino, ele vai ser uma abordagem bem técnica do ponto de vista fisiológico. Bom, seguindo então aqui a série de hoje, nós podemos primeiramente falar que os músculos humanos, eles não são somente um músculo esquelético que você está acostumado a debater e analisar na sala de musculação e treiná-lo na sala de musculação. Essa musculatura que reveste o corpo e produz movimento é chamada de musculatura esquelética humana. É o que tem maior abordagem, é o que o Treino em Foco também aborda nas demais séries, principalmente no Treino em Foco Anatomia, onde nós abordamos esses grupos musculares e discutimos qual o seu movimento, qual sua ação motora, em que grupos musculares, em que exercícios esses grupos musculares são compostos e irão atuar. Mas não são só esses músculos que ocorrem no corpo, ou que existem no corpo. Existe também a musculatura lisa, que compõe a parede dos vasos sanguíneos, que compõe e reveste algumas estruturas de digestão e outras regiões corporais. E também existe ainda a musculatura cardíaca. Nosso coração é um músculo com algumas características específicas e diferentes da musculatura esquelética. Então, de uma forma geral, sem querer aprofundar muito nesse aspecto, nós temos três tipos de músculos no corpo: músculo cardíaco, o liso e o esquelético, que é o que faz parte da abordagem da fisiologia do treino de hoje. Nós também, analisando então a musculatura esquelética humana, nós sabemos que existem vários grupos musculares que desempenham diferentes funções motoras no corpo humano. O Treino em Foco Anatomia já abordou alguns desses grupos musculares. Essa semana irá abordar a musculatura do glúteo máximo e glúteo médio, dando uma abordagem na região do treinamento e flexionamento dessa região de glúteo. Mas, independentemente disso, tenho certeza que vocês sabem que nós temos vários grupos musculares, como os deltoides, o bíceps, tríceps, quadríceps, os abdominais, oblíquos e assim sucessivamente. Esses, lembrando mais uma vez, são músculos esqueléticos humanos. Não dizem respeito, então, aos demais tipos de musculatura. Agora nós temos que entender o processo interno morfológico do músculo. Então nós temos aqui um tecido ósseo, um osso, um músculo qualquer do corpo ligado ao osso através de um tendão. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é essa parte interna que constitui o músculo como um todo, um músculo qualquer do corpo. Em azul nós podemos notar que aqui é a representação de alguns vasos sanguíneos e aqui nós temos uma fibra muscular, ou seja, uma célula do músculo. Essa fibra muscular, ela não é sozinha, não é isolada, são centenas de fibras musculares dentro de um grupo de um músculo humano. Só que vocês podem perceber aqui que essas fibras musculares elas estão grupadas, aglomeradas em que nós chamamos de feixes. Ou seja, aqui nós temos mostrado um primeiro feixe, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo feixe. Então, feixes musculares são compostos por fibras musculares. E agora nós temos que esses feixes musculares compõem então um músculo qualquer do corpo como um todo. Então, várias fibras compondo um feixe, uma organização dessas fibras dentro de um feixe muscular, vários feixes musculares compõem um músculo como um todo. Aqui nós podemos notar um corte transversal, por exemplo, do segmento coxa, onde nós teríamos o fêmur em destaque, em amarelo o anel de gordura, o tecido subcutâneo, e essa parte interna alguns grupos musculares que compõem o segmento coxa. Aqui nós teríamos alguns vasos sanguíneos em destaque, e eu vou rodar agora um videozinho aqui para mostrar para vocês como que ficaria então. Então nós temos aqui um grupo muscular, vamos representar aí o bíceps femoral, e aonde vocês podem notar, se isso representa um grupo muscular como o bíceps femoral, por exemplo, nós teríamos aqui um primeiro feixe, um segundo feixe, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo feixe muscular representado aqui como um exemplo dentro do bíceps femoral. Dentro desses feixes musculares, e aqui se destaca um feixe muscular, nós iremos representar e mostrar uma fibra muscular dentro desse feixe. Então aqui em destaque uma fibra muscular, vocês podem notar que nós teríamos várias fibras musculares dentro desse feixe central e obviamente dentro dos feixes mais periféricos também teríamos várias fibras musculares dentro desses
feixes. Então o raciocínio até o presente momento é, nós temos um grupo muscular, esse grupo muscular é composto por vários feixes de fibras musculares, ou seja, um número elevado de fibras musculares compõe um feixe e um número elevado de feixes musculares compõe um músculo como um todo. Chamo agora a atenção ao desenho morfológico da fibra muscular. Nós podemos fazer uma analogia com um fio de cabelo. Uma mulher que tem um cabelo longo e liso, nós podemos pegar um fio de cabelo e representar uma fibra muscular como uma analogia a esse fio de cabelo. Ou seja, a fibra muscular ela é cilíndrica e comprida, longilínea, como está representado agora aqui. E vocês também podem ver nesse desenho um aglomerado de fibras musculares formando os feixes que irão compor, como havia dito antes, o grupo muscular como um todo. A pergunta agora é, o que compõe a fibra muscular como um todo? Essa fibra que nós estamos agora aqui representando como se fosse, né, uma analogia a um fio de cabelo. Qual é a estrutura interna dessa fibra muscular? Passando a outro slide, nós podemos representar esse aglomerado de canos aqui como uma fibra muscular. Ou seja, o que eu estava antes chamando de um fio de cabelo e representando, obviamente, simbolicamente uma fibra muscular, eu represento agora um aglomerado de fios cilíndrico e comprido. E a estrutura interna de uma fibra muscular, de uma célula muscular, é a ideia que está sendo passada aqui. Várias miofibrilas compõem uma fibra muscular. O que seria uma miofibrila? Essa estrutura também cilíndrica e também comprida, uma outra estrutura também cilíndrica e também comprida, uma terceira estrutura também cilíndrica e comprida, ou seja, várias estruturas cilíndricas, longilíneas, compridas, formam uma fibra muscular. Então aqui nós teríamos, como analogia, uma representação de uma primeira fibra, uma segunda fibra muscular e uma terceira fibra muscular. Dentro delas, as miofibrilas. Aqui mais uma representação dessa estrutura interna da fibra, aonde nós teríamos uma primeira fibra, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava fibra muscular, e compondo essas fibras musculares, as miofibrilas. Por que falar tanto em miofibrila? Porque tem um processo de hipertrofia chamado hipertrofia miofibrilar. Hipertrofia, eu tenho certeza que você já sabe, hipertrofia é o aumento do volume do músculo. Se nós nos questionarmos como que um músculo aumenta de volume, obviamente nós vamos chegar à conclusão que as fibras musculares que compõem esse músculo terão que hipertrofiar. E se nós formos mais a fundo na indagação e nos questionarmos o que dentro de uma fibra deveria hipertrofiar para que o músculo hipertrofiasse, nós chegamos a uma primeira conclusão, a hipertrofia miofibrilar, ou seja, as fibras musculares cilíndricas, centenas delas que compõem uma fibra muscular como um todo, que nós temos a ideia de uma fibra muscular como um todo, seus núcleos, e dentro dela uma quantidade bem elevada de fibras musculares. Quando nós produzimos a hipertrofia miofibrilar, nós estamos produzindo hipertrofia dentro dessas miofibrilas. Chamo a atenção que essas miofibrilas são constituídas basicamente de proteína. Então, o processo de hipertrofia miofibrilar é aumentar o volume, vou voltar no slide anterior, é como se nós aumentássemos o volume desses canos que compõem uma fibra muscular. Ou seja, um número significativo de canos aqui compondo essa fibra, nós teríamos que aumentar o diâmetro desses canos, ou seja, gerarmos uma hipertrofia miofibrilar e, obviamente, daí a fibra muscular como um todo, representada nesse conjunto de canos, iria hipertrofiar. Voltando aqui, se nós hipertrofiarmos uma primeira miofibrila, aumentarmos o volume, o diâmetro proteico dessa primeira miofibrila, aumentarmos o diâmetro da segunda, da terceira e da quarta miofibrila, que compõem e formam essa fibra muscular, obviamente essa célula, essa fibra muscular, iria hipertrofiar, ou seja, iria aumentar o seu volume. E isso, se nós representarmos várias fibras musculares aumentando o seu volume, nós teremos então um aumento do volume muscular. Nós teremos então o processo de hipertrofia corporal tão desejada por vários seguidores do Treino em Foco. Lembrando então que a miofibrila é constituída de proteína. Quando nós geramos cargas de treinamento, nós buscamos microlesionar essa estrutura, a miofibrila, para que uma vez microlesionado nós possamos gerar um processo anabólico de pós-treino, e aumento desse processo irá agregar mais proteína, mais aminoácido nessa estrutura e aumentar o seu diâmetro. Aumentando o diâmetro, obviamente, dessas 4 miofibrilas, a fibra muscular como um todo iria aumentar o seu tamanho e nós iríamos gerar, então, a famosa hipertrofia miofibrilar.
Mas não é só esse tipo de hipertrofia que ocorre dentro do músculo. Ocorre também a hipertrofia chamada de hipertrofia sarcoplasmática. O que seria isso? Dentro da fibra muscular, nós temos aqui então uma membrana compondo uma fibra muscular. Todas as estruturas internas da fibra muscular que não são miofibrila estão compondo o processo de hipertrofia sarcoplasmática. Ou seja, as outras estruturas que não dizem respeito à contração muscular em si, à geração de força, à tensão muscular em si, que é o caso produzido pela miofibrila, todas essas estruturas também podem ser hipertrofiadas. E essas estruturas então entram dentro do processo chamado hipertrofia sarcoplasmática. Então, voltando a essa imagem, nós podemos concluir que não há hipertrofia agora das miofibrilas por um processo de agregação de proteína e aminoácidos nesse local, mas sim uma hipertrofia, por exemplo, do que vocês veem aqui em verde e amarelo, retículo sarcoplasmático, mitocôndrias, que são organelas celulares tão importantes no processo de obtenção de energia, principalmente em treinamentos aeróbicos, e que também fazem parte do pós-treino num treinamento de musculação. Essas estruturas também são passíveis de hipertrofiar, de aumentarem o seu volume. E isso, obviamente, ao aumentarem o volume dessas estruturas, que nós chamamos de hipertrofia sarcoplasmática, irá aumentar como um todo o volume da célula muscular. Inclusive glicogênio e glicose muscular dispersa nessa região interna da fibra muscular, aumentando a agregação do glicogênio muscular, fará parte do aumento da hipertrofia sarcoplasmática. E para nós fecharmos então a discussão do fisiologia do treino de hoje, do treino em foco, nós lembramos que a hipertrofia geral, a hipertrofia desejada pela maioria dos praticantes de musculação no quesito estética, ele depende da hipertrofia miofibrilar e da hipertrofia sarcoplasmática. A hipertrofia miofibrilar ela depende de cargas de treino extremamente específicas para ocorrer. A hipertrofia sarcoplasmática também. As cargas de treino que causam a hipertrofia sarcoplasmática não são exatamente as mesmas cargas de treino que causam a hipertrofia miofibrilar. Então, num treino onde eu busque uma hipertrofia muscular geral, eu devo em alguns momentos, em algum período da minha periodização, buscar um processo de hipertrofia miofibrilar com cargas de treino específicas a esse processo. Em outros períodos, em outros processos do meu treinamento, dentro de um planejamento periodizado, a hipertrofia sarcoplasmática deve ser buscada através de cargas de treino específicas a esse processo. Então veja bem, o treino em foco de hoje, na série Fisiologia do Treino, tentou mostrar em âmbito rápido, é verdade, e tentou aprofundar um pouco o ambiente interno da fibra muscular, a morfologia interna. Com isso vocês entenderam, ou eu busquei mostrar, que há um processo de miofibrila e há um processo sarcoplasmático. E na hipertrofia também. Há um processo de hipertrofia miofibrilar e um processo de hipertrofia sarcoplasmática. E chama atenção para fechar o vídeo de hoje que as cargas de treino para se obter a hipertrofia miofibrilar não são exatamente as mesmas das cargas de treino para se obter a hipertrofia sarcoplasmática. A discussão sobre essas cargas de treino e o aprofundamento sobre a hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática nós iremos apresentar no próximo Treino em Foco, onde nós apresentaremos na série Fisiologia do Treino um aprofundamento desse processo. Hoje busquei trazer uma base fisiológica e conceitual desse aspecto para que possamos aprofundar a análise do treinamento no próximo Fisiologia do Treino. Até lá, um grande abraço e até semana que vem. Nós nascemos com constituições fisiológicas distintas de fibras musculares. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo pode ter uma alta participação de fibras brancas que respondem bem ao processo de hipertrofia na musculatura de peitoral maior, por exemplo, e ter uma baixa constituição dessas fibras brancas na musculatura de tríceps braquial